Bom, então voltando aqui, 11h45, passou a notícia e tem outra notícia aqui a 45 minutos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Isso aqui, eu fiz a Fibonacci do dia anterior, segundo aquelas regras que eu já gravei em outro vídeo. Tá? Aí, para mim, são níveis de suporte e resistência extremamente fortes. Ó, aqui, segue a seta do mouse. Aqui, ali em cima. Então, o que acontece? Se não chega a ser exato, passa perto. Por exemplo, aqui eu estava querendo vender um pouco mais cedo, ó. Não foi em cima da linha da Fibo, que é um topo aqui também era fundo. Ficou a 2 pontos de distância, mas essa marcação aqui nos evitou de vender um fundo, né? E essa porrada para cima tá com cara de comportamento de pullback. Ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, foi rompido aqui uma resistência importante, né? Olha como foi difícil. Foi, voltou várias vezes, né? Então, e agora, enfim, foi. Não operar, às vezes, também é operar. Não operar, às vezes, é proteger o capital. Vai entrar se tiver uma possibilidade maior de acerto do que de erro, né? Não vai entrar só por entrar. Não tem porquê. Aqui já é quase meio-dia. Né? Usualmente não tem costume de operar na parte da tarde, não mais. Parece que tem situações atípicas no mercado, né? Aqui. Será que eu estou gostando mais de operar na parte da manhã e ficou indo, voltando. Apesar que os pontos aqui demarcaram até bem, né? Onde que é topo, onde que é fundo. Aqui ele passou ali quantos pontos? 7,2 até o... essa marcação aqui do Fibo pode ter uns... Aqui nesse dia de hoje está tendo uns 2 pontos de... 2 no dólar de inexatidão, né? 2 para mais, 2 para menos. É uma aproximação, não é um número exato. E sobre o ativo, acho que eu não tinha falado, né? Mini dólar na B3 WDO, dia 6 de agosto. Tá, tem um candle fechando aqui. Ó, eu costumo tomar cuidado. Bom, assim, ó. Passando aqui 2 minutos vai ser 11h50, que é os últimos 10 minutos para fechar o candle de 60 e também das primeiras 3 horas do dia. 180 minutos, né? Que é as 3 horas. Faltando isso aqui para fechar. Nos minutos finais do fechamento, eu estou vendo que no dólar a tendência é ele correr, dar uma acelerada para terminar o movimento que ele estava tentando fazer. Por exemplo, se a maioria do contexto é de alta, tem sombra inferior, não só no próprio candle que você está olhando, tá? Mas no contexto de mercado, se a maioria do mercado for comprador e de repente o candle está verde, mas com uma sombra superior, então ele indo para fechar, ele pode dar uma pancada e dar aquela expressão que eu falo, preço testado é preço pago, ele faz um teste da própria sombra, que é quando, por exemplo, aqui os compradores entendem que comprando, aí teve realização, está deixando uma sombrinha inferior, daí quem não entrou de primeira entra depois e dá uma segunda pancada para cima. Um certo medo aqui de comprar topo, né? Porque afinal de contas, onde a gente viu essa linha aqui é muito respeitada, né? Lembra mais cedo, a gente estava tentando vender o fundo ali, chega no Fibo aqui, ele segura muito forte. Eu vou apagar essa linha e mostrar mais uma vez como eu tracei. Ó, todo dia antes de operar, eu faço assim, ó.
Isso aqui é conta de uma mesa proprietária, tá? Onde que era mesmo? Vou aqui. Ó, os níveis que eu uso são esses aqui. Tá? É de 1/4 em 1/4, 25 em 25%, tá? Então, de 0 a 100, até 200 e até o menos 100 aqui. Eu coloco nos dois, tá? Vem ali, preenche aqui, ó, mostrar nível de Fibonacci você sempre coloca, eu coloco sempre, né? Eu sempre faço, não é uma recomendação. Ó, ele pode querer testar a sombra superior ali. Esse aqui é o candle anterior do gráfico de um dia, esse aqui é o dia de ontem. Agora, pode coincidir com outros, né? É possível coincidir. Ó. Olha lá. Quando o candle é de alta, eu seguro de baixo para cima, quando ele é de alta. Quando é de baixo, é por de cima para baixo. Olha como chega próximo. Se você for pelos 5 minutos, ele dá várias linhas aqui que de fato é isso aqui mesmo. Ó. O mercado enrosca nessas regiões. Né? Agora eu vou apagar o Fibo do candle vermelho para não se confundir muito. No gráfico de um dia, né? Ele em algum momento poderá ir até 8,9, mas não sei se com stop tão curto, né? Que tá lá no Fibo, né? Ele chegando no 8,9 ele pode segurar, né? Ele está verde na parte da manhã e teve uma sombra inferior. O que é mais um indicador que eu uso? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vou colocar de novo. É só esses dois indicadores que eu coloco. O resto é a leitura candle a candle. Tá, e da mesma maneira que eu fiz no gráfico diário, naquele Fibo, você vê que candles menores também respeita isso, que é o gráfico de 1 minuto. Por exemplo, ó. Ó, 75 enroscou, teve uma região que enroscou no 50, segurou no 25, segurando no 50, no 125. Eu provavelmente com o treino, esse Fibo de tempos menores vai meio que tentando fazer de cabeça isso aí. Mas no meu entendimento, o mercado, os movimentos de expansão e retração é de 1/4 em 1/4, quer dizer, 25%. Né? O que eu estava vendo? Olhar os 5 minutos aqui. Eu ia mostrar o indicador. Bom, ele está agarrado num topo muito importante aqui. Eu não dentro dessa faixa aqui, eu não quero abrir ordem. Do 64 até o 71 eu acho muito arriscado. Quer seja compra ou quer seja venda. Então, enquanto isso, eu vou mostrar o indicador aqui. Vou apagar ele, porque mais indicadores. Volume, profile. Em vez de pôr nova janela, põe dentro do gráfico aí, que eu coloco. Deu um OK. Ele veio automático. A gente está 60 aqui. Onde ele está? Eu utilizei um tempo dessa maneira sim. Mas daí eu vi que se deixasse um tempo grande demais, tem dois fatores, ao menos para mim. O número de operações que ele encontra não é muito alto. Não vai ser... Vai aparecer muito poucas oportunidades durante o dia se for olhar dessa maneira aqui. E quando aparecer o stop não vai ser tão curto, né? Eu gosto de, para day trade, usar o 15 ou 30 aqui. Que é o mesmo que tem gente que usa aqui, volume at price, é a mesma coisa. Tá? Quanto que é o preço? Você tem que digitar 15. E gente que gosta de utilizar dessa maneira, ó. O que eu falei dessa faixa de preço? 61, 64 ou 71. Tá enroscado, né? Ó. A partir do 66 até não tanto, né? O que está segurando aí vai ser O que significa estar em 150%? Quer dizer que além do que ele subiu ontem, ele está expandindo mais metade, mais 2/4, 50%. Olha lá como testa e não consegue subir. Esse aqui eu fecho essa janela porque aqui está dentro do gráfico de preço e a gente enxerga com mais clareza. Tá? Ó, sombra superior, isso aqui pode estar armando ou pullback
Pode ser pullback, dar uma pancada para cima, ou pode ser reversão de tendência. Para mim que ainda não dá para saber, o que dá para ver é que está testando o fundo aqui. Então, esse vídeo acabou sendo uma situação de comentar o contexto do mercado, entender o que está acontecendo. Eu gosto muito de operar tendência. Quando é tendência, os meus pontos de entrada são nos pullbacks. Eu faço entrada fracionada com oco. E quando ele volta para trás, eu penduro mais uma aí com um gain de 1,5, 2 pontos. Eu vejo que dessa maneira eu diluo o risco da operação, aumenta a probabilidade de acerto, dilui o risco e amplia o tamanho do lucro. Porque se o mercado só voltar para trás, não tiver jeito, se ter que estopar mesmo, não vai tomar stop cheio. Vai ser de algo que você entrou fracionado. Ó, agora eu vou aqui o gráfico de 5 minutos. Ó, eu vejo sempre esse cronômetro aqui. Ó. A virada da hora. Ó, 60 vai dar o mesmo. Ele até pode dar alguma pancada para cima, mas aí, o fato é que ainda não tem confirmação. Para ter essa confirmação, ele tem que romper uma resistência primeiro, e essa resistência claramente virar um suporte. Sinal que não está dado ainda. Quer ver só? Ó, isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Olha como que está atípico. Sombra grande em cima, sombra grande embaixo. Sombra grande em cima, sombra grande em cima e o mercado mesmo assim está subindo. Né? A sombra, quando a gente está em mercado em tendência, significa rejeição. Que assim o mercado abriu caindo. Né? Abriu para baixo. Foi lá em cima, mas fechou em queda. E mesmo assim está subindo. Isso aqui é extremamente atípico. Eu vejo que não costuma ocorrer isso. Não costuma. O que é mais lógico é assim, abriu em queda, foi lá embaixo, mas voltou. Aí o que voltou abriu aqui, corrigiu um pouquinho e foi para cima. E foi bem nessa região de topo aqui. Isso que é mais lógico. Agora hoje está bem estranho, dia 6 de agosto de 2020. Ó, tá faltando 2 minutos para fechar os 60 minutos. Dá uma olhada no gráfico de 2 minutos. Então, fico comentando o contexto do mercado, mas eu não vi uma oportunidade segura de entrar que desse uma razoável chance de acerto. Ó, acabou sendo topo ali, agora só dá para saber, podia ter sido pullback, só dá para saber que não vai ser pullback depois que ele começar a perder um fundo aqui. Perder esse fundo aqui, aqui também era fundo, pode até ser aqui. Agora, faltando 2 minutos para a virada dos 60 minutos, eu acho super arriscado fazer uma entrada. Ó, 2 comportamentos são possíveis perto da virada do candle. Quando está em tendência, o normal é que quem perdeu a primeira entrada entre de volta. Então o mercado até deixa uma sombra. A sombra de quem entrou primeiro está realizando o lucro. Aí depois tem outros players que vão e entram de volta e preenchem o espaço daquela sombra ali. Quer dizer, vai até a própria resistência. Entra aqui e realiza lá na resistência. O mais usual ocorreu também pode reverter assim, por realização de lucro. A maioria do mercado não está acreditando muito nessa alta aqui. Agora, para se ver como o Fibo funciona tanto, olha lá. Ele foi lá no 68 testar, né? Ele até passou um pouquinho, ó. Ele foi no 70, né? O negócio pode não ser 100% exato, né? Ó, 70, 72, pode ter uma diferença de 2, 3 pontos dessa maneira que eu faço. Mas pode ter uma pequena imprecisão de 2 pontos, mas tem fundamento sim, porque foi uma vez, segurou, tentou ir, nem foi, segurou. Agora que eu poder abrir isso aqui, ó, como ele deixou a sombra superior, não teria tanto sentido ele continuar subindo, né? Porque já teve o pullback. Então,
Lembra que tem uma notícia meio de e-mail. Eu gosto de andar no calendário econômico do investing.com. Ó, se for para baixa, até 50 no máximo. Essa linha transparente da plataforma aqui também acho que representa números redondos, ó, 50, 60, 70, tá? Então, esses números redondos têm uma importância para os players do mercado. Vale lembrar que abrir uma operação que você não tenha muita firmeza de acerto, ela pode dilapidar seu capital. Então, nem sempre é tão interessante. Às vezes, nenhum resultado é melhor que resultado negativo se o dia estiver atípico demais ou muito fora do seu setup. O normal aqui seria ele romper esse fundo aqui. Deixar pendurado uma ordem. Aqui tem acúmulo, ó. Ah, como que eu vejo isso aqui? Ó, essas regiões que tem as barras mais largas é o maior acúmulo de agressão. Então são regiões onde o mercado enrosca um pouco mais. Barras estreitas eu acho que eu vejo mais espaço para ele andar. Entendeu? Tem um espacinho aqui de quanto? 66, 67. Ele pode cair se um ponto. Nem que possa cair se um ponto aqui. Ele poderá passar por aqui sem muito enrosco, né? Ó, o POC subiu ali para cima, pode ser que efetiva a formação de um topo. Olha o 5. Ó, isso aqui pode ser um... Deixa eu ver só o que pode ser essa sombrinha inferior ali, superior da esquerda, ó. Ó, pra você ver. Realização de lucro dos vendidos, metade do que no anterior. Agora, tem um do 5.2 ali, tem um fundo. É isso mesmo? É. Ó. Aqui tá não tão estreita, o mercado não tem muita faixa para andar, né? A barra aqui ficou mais larga, às vezes dá uma enroscada. Na maioria das vezes que eu observei, o mercado tende a dar uma agarrada no período da tarde. Perde volatilidade, perde volume. Volume financeiro eu olho aqui embaixo, tá? Eu falei que era só 2 indicadores, mas não, tem um terceiro. Vou ficar de olho aqui se ele vai romper esse fundo. Se for o caso, depois eu explico o que é o volume financeiro. Olha aí. Já tem outro. Bom, deu olho assim, ó. Acompanha esse seto do mouse. No passado, nessa região de preço, foi consolidação? Se tiver sido, o mercado não vai passar muito fácil dali para baixo, né? Ó, a sombrinha superior teria chances de ser uma rejeição de alta. Aqui, ó. Mas acho difícil. Se não está em tendência, se entrar e não pagar direto 1,5 ponto, o mercado não está em tendência, fica bem ruim de fazer defesa, né? Deixa eu ver. Até eu vi que tem uma barrinha de gravação aqui em cima do número da conta. Isso aqui é uma conta de uma mesa proprietária, né? Tá, agora não vai, né? Show de meio-dia. Pode ocorrer exceções, né? Essa questão do horário da manhã e da tarde. Pode ter exceções, mas eu não vi muitas exceções ao longo do tempo que eu opero. Não foi muito usual ter visto exceções. Não teve força para romper o fundo. Ó, POC aqui. Ó. Eu queria que rompesse primeiro, daí eu vendia no reteste, né? 5,2,5 de 5,1. Esse stop está adequado, o stop técnico.
Não vai de primeira, né? Quantidade de contratos aí é você que vê, mas eu acho que assim, é você que sabe em relação à tua tamanho de conta, né? Mas, ó, eu não teria pago de primeira. Eu, no meu ponto de vista, quem queira operar com 3 contratos, vai pendurando de um em um, ó, porque tá vendendo no 5.2, podia ter posto mais uma venda aqui no 5.4, com oco, né? Daí ele ia cair um pontinho e meio aqui, ou um ponto só, né? E vai fracionando a entrada. Eu não gosto de entrar cheio. Ó, teria pago essa defesa. Pode ser que na segunda tentativa ele vá. Na segunda. Então, eu acredito que até pelo horário esteja próximo de encerrar aqui até a gravação. E ó, fez a sombra superior ali e foi na POC. Tá? Bom, essa não deu tempo de defender, né? Eu vou explicar como foi o gatilho dessa operação. Eu entro fracionado, né? Mas procure assim, procure ao invés de olhar para o resultado financeiro, se você tem 10 contratos, um ponto e meio seria R$150, né? Como eu estou vendo o dia bem estranho e a gente tem faz parte do meu planejamento ter um determinado número de dias que pelo menos o resultado tem que ser positivo, independente do tamanho. E acabei batendo essa operação aqui, mas como eu vim explicando aqui desde 11 da manhã, o mercado está muito atípico. Tá? Isso aqui deve ter dado um segundo. Esse Profit Pro tem gráfico de segundo. Acho que é vamos ver. Esse é o Profit Pro. Tá? E. Isso, digita um E. Um segundo. Essa operação provavelmente durou um segundo ou menos. Eu já volto ali a explicar o motivo da operação. Não, deu por mais de um segundo aqui. Primeiro candle, segundo candle. Deve ter durado um segundo e meio. Mas eu vou para o gráfico de 5 minutos, tá? Não, aquela foi pelo 1 minuto. Ó, o mercado estava caindo, tentou fazer o primeiro rompimento. O ponto onde originalmente eu queria vender era aqui, ó. Você viu que deu um calor no primeiro rompimento? Ele não foi direto, ele voltou do 5.2 ao 5.4. Ele voltou 2 pontos. Tudo bem que não seja tanto 2 pontos, depende do tamanho da tua conta, da quantidade de contratos. Mas aqui eu gosto de fazer entradas muito exatas. Tentou romper, voltou no ponto de FIBO do candle anterior. Olha aqui. Vou dar um zoom aqui para você poder enxergar. Ele fez um teste, ó. Chegou a testar metade do candle anterior. Chegou a voltar 3/4 do candle anterior, que coincidiu com a linha vermelha da POC, que é a área de maior acúmulo de volume, que era um topo importante. Por que um topo importante? É um fundo que foi tentado romper muitas vezes. Voltou ali, fez o teste. Tá, agora eu vou apagar esse FIBO. Deixou a sombra superior, voltou, veio vindo para baixo, aí voltou a fazer um pequeno pullback. Daí eu apregoei a ordem nesse pullback. O que é esse pequeno pullback de meio ponto de um ponto? É que quem estava vindo vendido fez ali uma realização de lucro que seja parcial, que acabou voltando meio ponto. Aí nessa realização de lucro de alguém que executou compra ali, eu pendurei venda. Onde foi o alvo? No rompimento do fundo anterior. Por que teria rompido? Realização de lucro. Aliás, realização de lucro não. Stop loss de quem tentou entrar comprado, não aguentou. Teve pressão vendedora. Vinha tentando cair, né? Tem players que acreditam que aqui seja o fundo. Aí pode ter estopado parcialmente, aí ele rompeu aqui quanto? Do 5.1 ao 50. Rompeu meio ponto, um ponto. Então aquela tese que eu falo do preço testado e preço pago, tem situações que é preço testado, pago e rompido. Então tem duas situações aqui. Quem perdeu de entrar no primeiro rompimento esperou para entrar no segundo. No meu caso,
onde que era o alvo? Dentro da própria sombra. No caso, até teve um pequeno rompimentinho de um ponto, porque a gente pode até ver que o contexto do mercado estava para baixo, pelo menos no curtíssimo prazo. Agora, isso aqui foi no mini dólar, WDO. De repente você opera dólar cheio, DOL, o 20, daí o valor do TIC, do lote mínimo, dá 25 vezes mais. Essa operação aqui, o objetivo não era ilustrar o financeiro, é ilustrar como interpretar o mercado. Como controlar o risco das operações. Você pode ver que foi esse tempo todo, como nós observamos, foi desde as 11 horas para achar essa operação aqui que pagou em 1 segundo sem voltar na cara. Por que eu dei stop gain de 1,5 ponto? Porque não teria dado mais que isso de ponto. Até porque, ó, região de fundo anterior, que topo vira fundo, né? Isso, de repente, é tema para outro vídeo. Topo vira fundo. Fundo vira topo. Depois, rompido, topo rompido vira fundo. Fundo rompido vira topo. Ó. Então, essa região aqui era muito importante. Teve o acúmulo de agressão aqui. Lá atrás de novo. Ó, como era importante. Acompanha a seta do mouse. Tinha sido fundo muitas vezes, uma região muito forte. Talvez possa voltar de novo. De repente até assim, não dá para ter certeza ainda. Que ele possa, né, corrigir aqui e voltar a fazer outro. Por exemplo, ia ter gente que ia vender aqui, gosta de operações mais longas, gosta de chegar lá pelo menos na FIBO. Também é possível. Não gosto muito. Anda porque fica passando calor, né? Não vai de uma vez, o mercado volta contra. Ó. O mercado ia voltar. Ó, o último topo aqui, o stop tinha que ser aqui pelo menos, né? Aí 6, 7 pontos. Aí utilizei o stop de 6 para gain de 1,5. Isso acaba dando resultado positivo se você filtra muito bem as entradas. Então é isso, a intenção didática. Tamanho de lote você usa o qual for mais conveniente. Isso aqui no dólar cheio tinha dado 25 vezes esse valor, né? Um lote mínimo. E esse tipo de operação aqui, idealmente, ou não é para ser feito com tão pouco contrato, ou não é para fazer tão poucas por dia, né? Então, aí isso vai de você depender do teu perfil de trader. Então eu vou ficando por aqui, meio-dia e 15. Esse foi o diário de análise do mercado de hoje. Não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas um relatório de uma experiência que eu tive no dia de hoje e quis trazer aqui no vídeo. Então, é isso. Até mais.